Na fase do isolamento social, os atalaios missionários tiraram 3 dias, de 1 a 3 de abril, para realizar a primeira edição do Jogo do Conhecimento. Conheça Jesus, conheça a verdade. O Jogo do Conhecimento teve 8 participantes, divididos em pares que formam 4 tribos. Tribo de Judá, Danilza e José. Tribo de Levi, Elizabeth e Celestina. Tribo de Benjamim, Elton e Tonilson. E tribo de Manassés, Emílio e Ruth. O jogo teve 2 fases. A primeira fase eliminatória, onde passaram as 2 melhores, para a última fase, que é a fase final. Na primeira fase, cada tribo fez uma exposição e depois respondeu um portfólio com 10 perguntas feita por todos os participantes acerca do tema de cada tribo. O resultado da primeira fase do Jogo do Conhecimento mostra que as disputas foram muito competitivas e acirradas. Jogo do Conhecimento. Conheça Jesus, conheça a verdade. A tribo de Manassés, muito equilibrada, fazendo uma pontuação superior a todos os grupos, apura-se como primeiro finalista, deixando para trás a tribo de Benjamim, que foi a tribo que menos pontuou em comparação às outras, que resultou na sua eliminação, mas esta tribo de Benjamim mostrou-se um grande exemplo de trabalho em equipe e participação nas atividades dos outros, e que rendeu-lhes o mérito de tribo fair play do Jogo do Conhecimento. As tribos de Levi e Judá, empatadas, irão disputar uma rodada de desempate, lembrando que essas tribos foram que se destacaram em particular nesta competição até agora. A tribo de Levi sendo a melhor a esclarecer perguntas e maior parte dos seus pontos saiu desta prova, e a tribo de Judá elaborou a melhor exposição até agora na competição. Depois de uma disputa acirrada para a conquista da segunda vaga de finalista, a tribo de Judá e a tribo de Levi disputaram mais uma rodada para o desempate. Houve claramente muito equilíbrio, mas a tribo de Levi superiorizou-se nos mínimos detalhes e assim conseguiu o apuramento para disputar a final contra a tribo de Manassés, que até agora fez a campanha mais equilibrada da competição, enquanto a tribo de Judá junta-se à tribo de Benjamim, eliminados na primeira fase do Jogo do Conhecimento. Jogo do Conhecimento. Conheça Jesus, conheça a verdade. Chegamos à tão esperada final. De um lado, a tribo de Manassés com o percurso mais equilibrado da competição, liderado por seu exemplar capitão Emílio Manchique, que tem se destacado muito, e a sua adorável parceira Ruth Cabral, muito focada e esforçada. E do outro lado, a tribo de Levi, que foi a melhor tribo a esclarecer questões na primeira fase, liderado pela sua muito disponível capitã Elizabeth Fernando, estudiosa da palavra de Deus assídua, e a sua parceira e também disponível Celestina Cabral. Quem será que vai vencer a tão esperada final? Jogo do Conhecimento. Conheça Jesus, conheça a verdade. A grande final. Tribo de Levi versus tribo de Manassés. Uma final disputada até o último palmo. Primeiramente, cada tribo recebeu um portfólio com 10 perguntas, cada pergunta valendo 10 pontos para responder em 20 minutos. E ao fim desta prova, cada grupo conseguiu acertar exatamente 5 perguntas. Assim registramos um empate na tão esperada final. Então prolongamos a final e preparamos mais um portfólio com 3 perguntas para responder em 6 minutos. Concluído os 6 minutos, os grupos já estavam emocionalmente mais desequilibrados devido à dificuldade das perguntas e à pressão. O grupo que mais foi afetado com essa natureza cruel foi a tribo de Manassés, e acabou acertando 1 em 3, enquanto os seus adversários acertaram 3 em 3, vencendo com folga nos prolongamentos. Assim, ao fim de 3 dias de competição, tínhamos os primeiros vencedores do Jogo do Conhecimento, a tribo de Levi. Os primeiros vencedores desse grande concurso foram claramente superiores aos outros grupos,
erraram menos, fizeram boas escolhas e o espírito de equipa prevaleceu em todos os momentos. O elemento surpresa da tribo de Levi foi tirado da tribo de Judá, eliminada na primeira fase, que é da Nilza Tomás, que na fase final, ajudando já a sua mais nova tribo, teve um papel preponderante na vitória dos levitas. Classificação geral do jogo do conhecimento. Resumiu-se em primeiro lugar, tribo de Levi, que dispensa apresentações. Segundo lugar, tribo de Manassés, conhecida como a tribo do equilíbrio, pelas exibições modestas, mas muito eficazes. Terceiro lugar, a tribo de Judá, conhecida por sua grande exposição com o tema o dinheiro, e foi considerada a melhor exposição do jogo do conhecimento. E por fim, e não menos importante, no quarto lugar, a tribo de Benjamim, conhecida na Bíblia como sendo a menor tribo de Israel, e os seus membros fizeram jus ao que representaram e foram humildes, bons competidores, que lhes permitiu serem considerados a tribo Fair Play. Jogo do conhecimento. Conheça Jesus, conheça a verdade. Cumprindo-se toda a atividade, os júris do jogo do conhecimento listaram alguns participantes destacados nesta primeira edição. Melhor participante eleita Elizabeth Fernando da tribo de Levi, sendo capitã e contribuindo positivamente para a vitória do seu grupo. Pior participante José Soma, que infelizmente perdeu na primeira fase e depois perdeu de novo, sendo elemento surpresa dos finalistas vencidos da tribo de Manassés. Participante Fair Play eleito Elton Tomás, que encarando a derrota iminente da sua tribo, disse coisas que só seriam ditas por TJ do boneco da Disney Channel. Participante de revelação, Emílio Manchique, sendo ele o mais novo membro recente dos Atalaias, teve um desenvolvimento espetacular, mostrando-se progressivo para as próximas edições do Jogo do Conhecimento. E por fim, não menos importante, o melhor elemento surpresa escolhido foi da Nilza Tomás, que ajudou a tribo de Levi até a conquista. O corpo de jurado, constituído por Mizde e Madalena, parceiros que analisaram minuciosamente o desempenho, fazendo assim um trabalho justo e aprovado por todos os participantes. Assim foi a primeira edição do Jogo do Conhecimento. Pessoal, lembre-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. Jogo do Conhecimento. Conheça Jesus, conheça a verdade.